de mídia independente, que deve ser pago por cada domicílio individual. Na Europa, pelo menos na Alemanha, Suíça e Finlândia, esses países recentemente tomaram medidas para mudar sua legislação para a mídia pública, para atender às necessidades de nova tecnologia. Eu tenho acompanhado muito bem o que tem acontecido na Finlândia e posso entrar em mais detalhes, se tiverem interesse, saber a situação na Finlândia. Bom, novas medidas são necessárias em função da aceitação geral da taxa, principalmente entre grupos mais jovens. Isso pode ser um problema para os radiodifusores públicos no longo prazo. Como já vimos, a comercialização pode colocar serviço indevido sobre TVs ou rádios públicas e a tendência é que mais e mais sua receita venha de propaganda. No ato de concorrer por propaganda, TVs e rádios públicas têm adotado editoriais que refletem as opiniões privadas. Isso pode ser visto como um desenvolvimento não desejado. As TVs e rádios públicas têm valor no sentido de contribuir para a democracia e não devem arriscar, ou não devem comprometer essas metas maiores para atender às necessidades de propaganda. Não se trata apenas de definir um modelo viável econômico para a mídia pública, mas é importante garantir também accountability e transparência. E, o que é mais importante, reconhecer o grande potencial da TV e rádio públicas. Próximo slide, por favor. Os formuladores de políticas e os gestores devem compreender que as oportunidades não têm limite. Eu gostaria apenas de compartilhar algumas com vocês. Essa área precisa dar voz aos marginalizados, inclusive mulheres, minorias e os pobres. Ela pode ser usada efetivamente, a mídia pública, para combater doenças crônicas, como a malária, e combater pandemias como o HIV/AIDS, como está sendo feito, por exemplo, na África do Sul. Ela pode oferecer uma maneira eficaz em termos de custos para trazer benefícios a comunidades vulneráveis em países em desenvolvimento. Tem o potencial de promover pluralismo cultural, multilingualismo e atender às necessidades de diversas populações. Isso também pode se aplicar a pessoas que têm características linguísticas diferentes. Em relação ao patrimônio linguístico, eu gostaria de dar um exemplo a vocês de redes entre TV e rádio portugueses. Por exemplo, nós temos trabalhado com mídia pública de 8 países de língua portuguesa, que podem ver listados aqui na apresentação. Tentamos definir modelos de cooperação e avaliação de necessidades para todos os envolvidos. Esse aqui foi uma iniciativa de redes que envolveu todos os estados aí colocados. E um deles, um dos primeiros itens a serem discutidos com os representantes de mídia pública de língua portuguesa foi da necessidade de adquirir padrões de qualidade internacionais de radiodifusão, não apenas em termos de qualidade de nível nacional, mas também para programas criados para públicos transnacionais e estrangeiros. Outra questão foi a diversidade no conteúdo. Uma vez que a maioria da mídia pública não tem a capacidade de produzir tudo em suas próprias instalações, foi acordado que todos os 8 países fariam produções conjuntas e também produziriam conteúdo conjuntamente. Os países participantes também enfatizaram na nossa reunião a necessidade de manter arquivos. Há muitos conhecimentos e conteúdos e muitos materiais audiovisuais que se perdem em função da falta de registros adequados. E também incompatibilidade em função de mudanças nos formatos das filmagens. Um outro exemplo de rede, de estabelecimento de rede que eu gostaria de trazer da Europa é que a mídia pública também pode ser uma ferramenta poderosa para a construção da paz, conciliação e compreensão mútua. A mídia pública é particularmente relevante para países que estão passando por um período de democratização, inclusive aqueles em situação de conflito. A Unesco colaborou com diversos países do leste europeu, começando no ano 2000, para estabelecer uma rede de troca de notícias financiada pela Unesco e pela Comissão Europeia.
aprendemos que o estabelecimento de redes é uma maneira eficiente de gerir a atuação e diversificar o conteúdo. O que se tornou conhecido como projeto de Euronews foi em função de mídia pública da região concordou em receber do Euronews, do satélite Euronews, sinais. Essa troca serviu também para ampliar a cooperação tradicional que já existe entre essas redes, melhorar o profissionalismo profissional e também fortalecer a integração e a conciliação de todas as redes da Europa. Essa News Exchange, essa troca de notícias, vocês podem ver aqui no painel, esse Euronetwork, essa rede Euro, produz mais de 1000 itens de notícias para intercâmbio de graça. Embora haja diferenças em qualidade entre os diferentes produtores envolvidos, de um modo geral, a qualidade das notícias oferecidas está de acordo com os padrões EBU. Há desafios envolvidos também. Eleições e revoltas políticas têm gerado problemas. No entanto, houve progresso. No entanto, essa ExchangeNet, essa rede de troca, passou de um projeto para uma instituição e o apoio de doadores terminou. Aprendemos muito com os desafios e temos visto muitos outros modelos que se basearam nas experiências adquiridas nessa experiência. Devo dizer que a cooperação entre essas estações trouxe muitos benefícios para elas. No entanto, há outros desafios a serem superados. Mesmo depois do estabelecimento bem-sucedido de sistemas de mídia pública, é preciso também garantir que o conteúdo satisfaça as necessidades das comunidades às quais eles são dirigidas. Para que isso aconteça, e também que outras avaliações sejam feitas, é preciso definir uma série de indicadores. Isso não é simples de ser feito. Na TV comercial e no rádio comercial, diferentemente dos comerciais, a mídia pública não deve se apoiar apenas nos instrumentos de audiência, não é, e de pesquisa de mercado. Há preciso haver maneiras de avaliar objetivamente o desempenho dessas instituições e do seu pessoal, permitindo comparações contínuas e melhorias mensuráveis. A Unesco tem uma ferramenta para isso. Desenvolvemos algo que nós chamamos indicador de desenvolvimento de mídia, que avaliam o ambiente da mídia como um todo, incluindo a avaliação de mídia pública. Esses indicadores de mídia pública definem o ambiente em sintonia com áreas prioritárias do Programa Intergovernamental da Unesco, chamado Programa Internacional para o Desenvolvimento das Comunicações, que nós chamamos de IPDC. Seu objetivo é promover a liberdade de expressão e pluralismo na mídia, o desenvolvimento de mídia comunitária e de recursos humanos, inclusive desenvolvimento de capacidade de profissionais da mídia e desenvolvimento de capacidade institucionais. Desenvolvemos estudos em diversos países e vocês podem visitar no nosso site, onde esses estudos podem ser encontrados. Nós fizemos no Egito e na Tunísia, depois dos recentes problemas políticos ocorrendo nessa região. Eu não vou entrar em todos os indicadores, eu vou pular essa parte, porque nós já falamos sobre essa questão de manhã já tanto, mas eu gostaria brevemente de apresentar o que poderia ser considerado em termos de quando usamos indicadores. Podemos perguntar, será que as metas da mídia pública estão bem definidas e garantidas? As operações da radiodifusão pública está experimentando discriminação em alguma área? A mídia pública tem um sistema independente de governança? E será que a radiodifusão pública está envolvendo o público e a sociedade civil e organizações da sociedade civil? Para concluir, no nosso mundo globalizado, no qual a informação é cada vez mais produzida por entidades com influência econômica, os radiodifusores públicos são uma alternativa para produzir conhecimentos que contornam desigualdades que podem ocorrer no mercado. Bom, isso não garante sucesso, no entanto. As pessoas têm sido expostas a programação comercial de alta qualidade. E talvez elas não tolerem o tipo de recursos que caracterizam programas difundidos por mídia pública que tem um orçamento mais baixo. O financiamento de produções de alta qualidade é um elemento-chave. E é claro, nós estamos reunidos aqui para ver como nós podemos garantir da melhor
maneira esse financiamento sem comprometer as metas e os valores da radiodifusão pública. A Unesco tem o compromisso de promover a radiodifusão pública e empoderar cidadãos para que participem ativamente no processo decisório para esse fim. É crucial que a radiodifusão pública sirva à população da sua área, refletindo as necessidades, preocupações e expectativas dos diferentes públicos aos quais atende. Independentemente do seu tamanho. Muito obrigado por me ouvir e eu gostaria muito de entrar na parte de discussões e ver que tipo de perguntas os senhores teriam.